Uhum. Então vamos lá. Bom, pessoal, bom dia ainda. A gente vai começar aqui nessa mesa onde a gente vai falar sobre o diagnóstico precoce e, e a mensagem que veio inicial é de realizar o diagnóstico precoce e o controle dos custos, né? Então, eu só queria fazer um primeiro comentário sobre isso, né? Porque a gente tem que tomar cuidado para não ter algumas premissas. A gente não pode. Na saúde, a gente tem essa. A gente às vezes trata ideia como se fosse fato, né? E a gente tende a ter uma abordagem, às vezes, um pouco romântica do que a gente faz. Existe uma diferença muito grande, são dois pontos completamente diferentes. Um é você focar em alguma coisa que vai melhorar a qualidade do cuidado. A outra coisa é você assumir que isso aí vai reduzir custo. Pouquíssimas coisas em saúde hoje em dia reduzem custo. Então, eu só acho que a primeira. E o que a gente vê muito hoje são modelos matemáticos, previsões, que a única coisa que a gente sabe é que eles erram, né? Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro aqui é que essa percepção de. Perdemos o Dr. Nelson? Acho que sim. Não, ele está de volta. Que a gente trata. A inovação é uma ferramenta, ela não é uma meta, né? E, como tudo na vida, ela pode ser bem usada ou mal usada. A gente tem que entender, quando a gente fala em diagnóstico precoce, a gente está falando, algumas vezes, escolher a capacidade do profissional. Quando eu faço algum procedimento, algum diagnóstico, qual o risco de eu ter falso positivo, falso negativo? Aquele percentual de pessoas que não têm a doença, que entra no processo de avaliação diagnóstica, o que vai acontecer com ela? Quanto isso vai impactar no custo para o sistema? Quando a gente fala sobre uma preocupação que eu tenho em relação a teste genético, por exemplo, é que a gente não tem ainda, às vezes, um conhecimento preciso do que aquilo representa. E uma coisa que corre um risco grande de acontecer é de você começar a ter criação de riscos através de mapeamento genético. Aí você começa a ter remédios para redução de risco, de mapeamento do risco genético, na verdade, sem zerar o risco. Isso pode ser uma grande indústria de produção de consumo na saúde, com benefícios que às vezes difíceis de medir, de avaliar. Uma coisa importante em relação ao Brasil é que a gente tem que entender o nosso recurso financeiro comparado com o resto do mundo, né? A gente tem que entender que nenhum país vive independente do contexto mundial, né? As inovações, elas acontecem, geralmente elas vêm muito caras, elas são baseadas mais numa capacidade para pagar do que realmente qualquer outra coisa, e uma disposição para pagar. E o Brasil, quando você fala mais ou menos em 2020, o Brasil ele tinha mais ou menos 22 mil reais por pessoa por ano para gastar no SUS. Quando você vai pegar o Reino Unido, que é uma referência do Brasil, você está falando de 19 mil, 20 mil, você pega um país da Escandinávia dá 30, Estados Unidos só no Medicaid, que é de pobre, dá 45, 47. Então a realidade brasileira é muito distante. Mesmo quando você vai falar em saúde suplementar, você está falando faixa de 5 mil reais por pessoa por ano, que é muito mais próxima do SUS do que dos países mais desenvolvidos. A gente tem uma ideia de gasto em saúde, tem um dado aí de 2019, do Banco Mundial. O gasto per capita nos países ricos foi de mais ou menos 5.700 dólares por pessoa por ano. Quando você vai para os países de média e alta renda, onde o Brasil se encaixa, isso cai para 555. Quando você vai para os países de baixa média, você vai para 94, para países pobres você vai para 36 dólares por pessoa por ano. Então, na prática, existem os países ricos e os não ricos. Então, a gente discute aqui a equidade, discute como a gente vai trabalhar o Brasil. Então, aqui você tem que fazer grandes escolhas.
né? Quando você faz uma... É óbvio que a gente, numa medicina personalizada, num diagnóstico mais precoce, você vai ter ganhos inegáveis. Por exemplo, na saúde do SUS, vamos trabalhar a oncologia como exemplo, a nossa grande estratégia é trazer o doente com uma doença inicial, porque se ele vai para uma doença metastática, ele vai... O custo é muito alto, né? O custo da doença avançada, só para vocês terem ideia, em 2021, o preço médio de uma droga oncológica nos Estados Unidos foi de $280 mil, dá 1.400.000, 1.500.000. Isso aí é o preço médio, né? Então, essa é a realidade que a gente tem. Ano passado foi o ano com o maior número de drogas novas incorporadas no mundo da oncologia. Ano passado foi o ano que teve o maior número de início de estudo clínico, foram mais ou menos 2.500. Só para vocês terem ideia também, o número de drogas de imuno-oncologia em estudo clínico atualmente está na faixa de 5.500. Então, a gente tem essa parte de identificação precoce de qual tipo de tratamento. Então, isso tudo mostra como vai ficar cada vez mais caro a gente conseguir tratar uma pessoa quando ela chega numa doença avançada. Eu tenho feito um trabalho com o pessoal de Barretos, lá a gente está trabalhando os dados, tentando entender exatamente a correlação entre o diagnóstico mais precoce e o custo e a mortalidade. Obviamente que a gente sabe que quanto mais precoce, menor o custo, menor a mortalidade, mas a pergunta hoje não é o que é, quanto é que eu meço, qual o tamanho disso. A gente tentar realmente fazer algumas projeções de qual é o impacto que eu tenho financeiro quando eu consigo trazer essas pessoas para um diagnóstico mais precoce. E, obviamente, é um conjunto de dados, que cada tipo de tumor vai ter uma definição, vai ter um número diferente. Então, é um cenário muito difícil de trabalhar, né? Onde eu vejo uma das coisas que eu fico mais preocupado na saúde são os modelos matemáticos, as projeções, porque elas não acertam, né? Elas são só ideias e as pessoas às vezes tratam isso como se fosse um fato. Então, essa discussão é importante para a gente tentar falar um pouco mais sobre a parte diagnóstica, tentar fazer isso de uma forma mais técnica do que romântica. E se a gente for falar em algum dado, que seja dado concreto e não projeção, senão a gente começa a tratar, como eu te falei, a ideia como se fosse fato. E para o gestor público, ele não pode trabalhar a ideia, ele tem que trabalhar o que ele tem na mão, o dinheiro que ele tem na mão. Tem 4 coisas para o gestor público que são fundamentais, né? Qual é a necessidade da sociedade, como é que ela opera, a infraestrutura, acesso, qual é o desfecho clínico, quanto dinheiro ele tem para gastar. Isso dentro de um cenário de incorporação tecnológica crescente. Então, é nesse contexto que eu acho que essa discussão acontece, e aí eu vou abrir. A gente começa com o Alexandre, aí o Alexandre, e aí depois a gente vai na sequência. O Alexandre vai fazer a fala dele agora. Alexandre, bom dia, prazer estar com você, prazer estar com todo mundo aqui. Agradecer também a José, a FIS, pela possibilidade de a gente estar aqui nesse momento. É um prazer enorme para mim estar com esse grupo. E o Alexandre aí começa aí a fala dele. Obrigado, Nelson. Obrigado pelo convite de poder participar desse debate. Fico à vontade para estar participando desse debate, que como médico, cirurgião vascular aqui de São Paulo e agora também como diretor da ANS, nós entendemos a complexidade desse assunto e a importância do debate, da discussão, para que a gente possa, como você já bem disse, sairmos da planilha e irmos para a parte prática de como que a gente pode conseguir desenvolver esse tema tão importante. Nessa minha fala inicial, eu gostaria de passar aí para os senhores de que maneira a gente enxerga a importância disso como órgão regulador, alguns dados que a gente tem dentro da agência relacionado à importância dessa detecção precoce, não somente de doenças oncológicas, como você já disse, mas como outras doenças que são doenças importantes que a gente acredita que as operadoras necessitem fazer uma gestão. De que maneira a gente tem feito uma regulação indutora para que a gente possa promover uma melhora nesse sentido de um diagnóstico precoce, e alguns dados que eu queria passar para os senhores relacionados à incorporação de tecnologia relacionados a, inclusive, a diagnóstico precoce. Bem, é de ciência de todos que a detecção
precoce ela é fundamental, e ela visa conscientizar a detecção de sinais precoces, de problemas relacionados à saúde, tanto para os beneficiários como pacientes, como todos os profissionais de saúde. E basicamente essa detecção precoce tem duas estratégias, ou o diagnóstico precoce, que são aquelas ações destinadas a identificar essa doença no estágio inicial, a partir de sinais e sintomas, e o rastreamento, que é a realização de testes ou exame diagnóstico em uma população em pessoas assintomáticas, com a finalidade do diagnóstico precoce, identificação de controles de riscos. 75% das mortes das doenças crônicas não transmissíveis, cardiovasculares, neoplásicas, respiratórias e diabéticas, estão relacionadas a uma não detecção e a um acompanhamento aí adequado. Nós sabemos que tabagismo, consumo alimentar inadequado, inatividade física, consumo excessivo de bebidas alcoólicas estão relacionadas a essas doenças crônicas não transmissíveis por esse alto índice de mortalidade. Portanto, aqui já fica um ponto de atenção, que é a necessidade de investir na melhoria da gestão dessas doenças por parte das operadoras. Isso é crítico, isso é fundamental, detectar, rastrear e tratar essas doenças crônicas como garantia de acesso e cuidados em todos os níveis de atenção, de acordo com as necessidades de cada uma dessas pessoas. E com isso, poder ter uma intervenção e proporcionar uma melhora, acompanhamento e desfecho relacionado a essas doenças crônicas não transmissíveis. E aqui fica também a importância de que se fortaleça a atenção primária em saúde para que a gente possa fazer esse diagnóstico precoce dessas doenças, e que nós sabemos que, evitando-se tratamentos mais caros com essa detecção precoce. Dentro da agência, a gente tem o Vigitel. O Vigitel é um trabalho de vigilância de saúde e risco e de proteção das doenças crônicas por um inquérito telefônico. E nós temos como dados na saúde suplementar que 56% das pessoas da saúde suplementar têm excesso de peso, 20% obesas já quase mórbidas, 43% sem atividade física, 22% hábito de televisão por mais de 3 horas por dia, 20% 3 horas ou mais por dia no computador ou celular, e 7% são fumantes. Então, esses são alguns dados relacionados a essas doenças crônicas não transmissíveis que a gente precisa detectar e conseguir fazer uma avaliação adequada. Se discute muito da saúde baseada em valor, e esse valor estaria relacionado a resultados em saúde que importam para o paciente, e qual é o custo para que se entregue para esses resultados. O importante nessa discussão sobre a detecção precoce envolvendo todos os segmentos e todas as engrenagens desse setor da saúde suplementar, é importante que a gente consiga ter ferramentas e soluções digitais para que a gente consiga uma interoperabilidade dos sistemas e gestão desses dados em saúde, que permitam que a gente gere jornada de saúde dos beneficiários customizadas para cada necessidade, interação simplificada entre os usuários, rede prestadoras, operadoras de saúde para aprimoramento da assistência em saúde, atenção primária à saúde tecnológica, acompanhamento do estado de saúde dos pacientes por meio de indicadores e desfechos, resultados assistenciais dos prestadores de serviço de saúde, gerando competição por qualidade, e compartilhamento de informações para a gestão da saúde populacional e planejamento de ações de saúde no país. A gente acha que isso é muito importante. De que maneira a agência tem feito e promovido uma regulação indutora da atenção de cuidado e gestão de saúde, né? Através de alguns programas como o Promopev, Sua Saúde, Oncorrede, Parte Adequado, Idoso Bem com Saúde, modelos de remuneração de saúde em valor. Todos esses são alguns projetos que têm estimulado as operadoras a repensar a organização na prestação de assistência de saúde. Sair do modelo
hegemonicamente centrado em doença, em procedimentos e baseado na demanda espontânea. Passar de gestora de acesso a gestora de saúde, a partir de medição e divulgação dos resultados de saúde em desfechos que importam para o paciente. E rediscutir as formas usuais de organização desse serviço de saúde, tendo como objetivo o monitoramento dos fatores de risco, gerenciamento das doenças crônicas, redução de morbidade e diminuição dos anos de vida perdidos por incapacidade. E engajar os atores do setor nessa visão ampliada de saúde, em especial os empregadores, contratantes empresariais. Nesse sentido, a gente inclui o rol, que hoje ele é um rol que a gente define como rol dinâmico, contínuo, abrangente, na avaliação tanto dos impactos clínicos, sociais e econômicos dessas tecnologias em saúde. As premissas básicas desse rol é a promoção de saúde e prevenção de doenças, que é o assunto que nós estamos discutindo, alinhamento com as políticas nacionais e manutenção do equilíbrio econômico-financeiro. Alguns dados que eu queria passar para os senhores, em relação a exames de detecção de doenças no ano de 2020 e 2021, nós tivemos inúmeras incorporações extraordinárias, como SARS-CoV, Coronas-Covid, dímero D, procalcitonina, pesquisa rápida de influenza A e B, pesquisa rápida para vírus sincicial respiratório, PCR em tempo real para vírus sincicial respiratório, incorporações através do que a gente considera PAR, teste de liberação de interfero, calprocitonina fecal, sequenciamento complexo de exomas, são várias incorporações para detecção de exames de doenças precoces. Além das incorporações via Conitec, que entram automaticamente na ANS, elastase pancreática fecal, teste de provocação oral com alimentos e incorporações por demanda interna por ajuste de cobertura também, como diversos itens que depois eu posso passar para os senhores, elencado o que a gente tem feito do ponto de vista de detecção das doenças. Portanto, a gente acredita que para manter a população saudável, gerando redução de custos, é responsabilidade de todos os elos dessa cadeia, em prol de um sistema sustentável e eficiente para que todos possam ser beneficiados. Então, eu deixo essa mensagem inicial para os senhores e nós estamos à disposição para depois para o debate. Muito obrigado. Bom, a gente agora vai passar para o Paulo, mas antes eu queria fazer um comentário da fala do Alexandre, é que ele traz o diagnóstico precoce para um conceito muito mais amplo, né? Bastante interessante, porque, na verdade, ele superpõe um pouco a coisa do diagnóstico precoce com o diagnóstico de coisas do dia a dia, só realçando como é importante você ter o cuidado do paciente. E aí ele entra para coisas extremamente prevalentes como hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo, álcool em excesso. Então, eu acho que essa tua abordagem é sensacional, porque você traz a ideia do diagnóstico precoce de uma forma muito mais prática do dia a dia das pessoas. Inclusive, fala da atenção primária, você coloca a disponibilidade de procedimentos diagnósticos para o médico que está ali no dia a dia para poder diferenciar que tipo de infecção respiratória está acontecendo, por exemplo. Então, eu achei super interessante essa tua forma muito mais ampla de tratar o diagnóstico precoce. Achei bastante boa. Então, agora acho que a gente vai seguir com o Paulo, né? Paulo é que segue agora. Paulo, por favor. Obrigado, ministro. Primeiramente, bom dia a você, ao Alexandre, Vitor, Marcelo, a todos que nos acompanham pelos canais digitais. Eu agradeço o convite ao Vilar e aos organizadores por essa oportunidade, em nome da Boehringer, de compartilhar algumas visões sobre esse que é um tema tão relevante, né, na nossa atualidade, principalmente num fórum que fomenta a integração entre as entidades públicas, privadas e do terceiro setor. A intersetoriedade, né, um termo que está sendo cada vez mais utilizado, é algo que a gente na Boehringer acredita plenamente, principalmente em grandes causas, como a da melhora da situação de saúde no Brasil.
E aí eu gostaria de iniciar um pouquinho da minha reflexão, me debruçando no que a gente julga ser hoje alguns dos principais desafios, dentre tantos, que a gente enfrenta e que a gente tende a permanecer enfrentando no curto e no médio prazo. Dentro disso, nesse contexto, um tema que o senhor já trouxe, ministro, relacionado ao financiamento da saúde. Temos uma limitação. E aqui eu não vou discutir eficiência no uso do recurso, mas a limitação de disponibilidade de recurso como um país em desenvolvimento que somos. E aí, como um parâmetro apenas, teve uma matéria que saiu, inclusive, no Estadão dessa semana, que traz o parâmetro dos países, os 38 países que compõem a OCDE, que investem, na média, 8,8% do PIB em saúde. Nós, no Brasil, nós investimos 9,6%. Esse dado é antes da pandemia de 2019, então ainda não tem aqui o impacto da pandemia. Mas a grande questão é a disparidade entre a disponibilidade e destino dos recursos públicos versus os recursos do privado. Enquanto na média dos países da OCDE, cerca de 74% é destinado ao segmento público, aqui no Brasil a gente tem cerca de 40% apenas dos recursos do segmento público. E outros 60% que acabam sendo mais destinados ao privado. Então isso escancara uma discrepância, uma vez que a gente tem 75% da nossa população dependendo exclusivamente do SUS, que é um dos maiores programas de saúde no mundo. E aí, entrando nessa questão mais sociodemográfica, a nossa população envelhece, né? Envelhece a passos largos. A população brasileira é uma das que mais envelhece no mundo. Em 2030 a gente vai ter o dobro de idosos versus o que tínhamos em 2010, e aqui idosos entende-se pessoas com mais do que 65 anos. Agora, pós-eleições, algumas comparações acabam sendo inevitáveis, né? Então, se a gente compara este cenário que o Lula e o seu governo vai enfrentar versus o que enfrentou em 2002, a idade média no Brasil está 8 anos maior. Então, foi de cerca de 25 para 33 anos na média. E isso já traz uma série de impactos em inúmeras pastas, como, por exemplo, a previdenciária. Então, em 2002, ele enfrentou um impacto orçamentário na Previdência na ordem de 400 bilhões ao ano. E, nesse momento, ele vai enfrentar um impacto orçamentário na ordem de 900 bilhões ao ano, o que é mais do que o dobro, né? Isso sem considerar o impacto, a carga crônica que essa situação vai impor ao nosso sistema de saúde. Então, obviamente, é muito importante a gente discutir alternativas, e o diagnóstico precoce, conscientização da população, certamente são um meio da gente amenizar esses impactos. E aí, se eu puder colocar dessa forma, né, um ponto positivo que o Covid talvez tenha nos deixado, foi uma sensibilização de todos nós que estamos direto ou indiretamente envolvidos com a saúde, para uma atuação mais coletiva, mais integrada. E entidades que antes agiam de maneira muito isolada acabaram mudando um pouco a forma de pensar. Muito porque ficou escancarado que ou nos uníamos para enfrentar o desafio ou fracassaríamos individualmente, né? Então, o ambiente certo para discussões multissetoriais ela é fundamental para que as entidades possam contribuir com o seu melhor conhecimento e experiência para projetos que possam transformar a nossa realidade. Aqui na Boehringer, a gente tem orquestrado algumas iniciativas de conscientização, prevenção e tratamento em áreas que a gente tem know-how. Algumas delas que, inclusive, vocês já citaram, Alexandre e Nelson, priorizando doenças mais prevalentes, como as cardiovasculares, as doenças respiratórias e até mesmo as oncológicas. E aí, para dimensionar um pouco do impacto da falta de diagnóstico adequado nessas áreas, eu trago aqui alguns dados, algumas informações que talvez não constatem, mas que nos direcionem para um caminho que tende a ser mais produtivo. Só para efeito de curiosidade, no Brasil, a quantidade de pessoas que morrem por razões cardiovasculares é o equivalente a 9 Boeings 737 cheios caindo todos os dias. São cerca de 400 mil mortes ao ano. E dentre tantas
doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca é a principal causa de internação que temos. Então, por esse motivo, a gente desenvolveu junto à Firjan, ao longo dos últimos 2 anos, um estudo para calcular os impactos que a insuficiência cardíaca impõe ao sistema público e privado no Brasil, e com um objetivo único, né, de direcionar políticas públicas mais efetivas para o endereçamento dessa situação. E só nesse levantamento inicial ficou constatado que cerca de 400 milhões de reais são gastos em internações apenas com pacientes que sofrem dessa patologia. E como se isso já não fosse muito, né? São cerca de 6 bilhões de reais gastos no sistema previdenciário devido a afastamento e a pessoas que se tornam incapacitadas por conta desse problema. Então, com dados, a gente pode discutir meios de gestão mais efetivos, meios para acelerar o diagnóstico e o tratamento desses pacientes. A gente tem particular interesse nesse quesito por sermos uma empresa líder em doenças cardiovasculares, né, inúmeras moléculas em avaliação e desenvolvimento que tem por potencial talvez mudar esse cenário. Um outro exemplo que eu queria compartilhar com os senhores também é na área respiratória, onde a gente tem um programa que é reconhecido internacionalmente, que é o programa Abraçar. A gente o formatou a partir de dados que mostram que as doenças respiratórias são a terceira maior causa de morte no país. Só a DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, é a mais impactante entre elas, né? Ela causa cerca de 40 mil óbitos anualmente. E apesar disso, a gente tem um levantamento que mostra uma taxa de subdiagnóstico na atenção primária de cerca de 70% dos pacientes com sintomas. E isso traz para a gente os desafios de eficiência, de gestão, de orquestração no sistema tripartite que hoje temos com cerca de 48 mil equipes de saúde da família. Então, os custos dessa realidade, não diferente da realidade cardiovascular, eles são imensos, né? E cerca de 70% desses pacientes têm exacerbações, demandarem hospitalização, onerando, impactando em custos para o nosso sistema de saúde. Então, esse programa, o programa Abraçar, ele visa estruturar parcerias público-privadas, principalmente com estados e com municípios, com 2 frentes de atuação: capacitação dos profissionais e disponibilização de cabines para teste e diagnóstico em espirometria. Então, em 19 fizemos mais de 70 mil testes, ao longo da pandemia algum impacto e agora a retomada. E por fim, né, a gente reduz o acesso dos pacientes a diagnóstico, a tratamento de 2 anos, na média, que eles levam sem o programa, para cerca de 5 meses. E agora a gente está buscando maior escala para esse programa, através de uma parceria tanto com o CONASEMS, que é o Conselho dos Secretários Municipais de Saúde no Brasil, quanto com a Secretaria de Atenção Primária e o Ministério. A gente vê aqui um papel fundamental da iniciativa privada em orquestrar, em unir, em discutir e contribuir nos desafios que são estabelecidos no segmento público, para que a gente possa evoluir juntos como sociedade. Então, tenho aqui uma série de outros exemplos, né, dados que eu poderia compartilhar, mas eu vou parar por aqui para dar oportunidade para os nossos outros colegas também falarem, e me coloco à disposição para uma discussão mais profunda, esclarecimento de eventuais dúvidas. Paulo, super obrigado aí pela tua fala. A gente vai seguir na discussão. Só vou fazer um comentário que eu acho que é importante, que é em relação ao percentual do gasto do PIB, porque o percentual do gasto do PIB, ele é muito mais um reflexo de quanto um país valoriza aquela área do que realmente o recurso que você tem, né? O PIB per capita brasileiro trabalhou na faixa de 39, 40 mil reais ano passado. Você vai pegar lugares como o Reino Unido, você vai ter 240, você vai pegar o americano, você vai ter 360. Então, em 2019 bateu na faixa de 4%, mais ou menos, que foi o dado oficial. Então, só para a gente lembrar que 4% de 30 é muito diferente de 4%, por exemplo, de 250. Então, entendeu? 440. Então, a gente tem que entender que o percentual do PIB ele relata o
quanto como um país trata aquele segmento, a saúde especificamente, mas ele não é um reflexo do teu potencial financeiro realmente de conduzir o sistema, né? Agora, deixa eu ver quem é a próxima pessoa que vai falar. Agora quem vai falar é o Vitor. Vitor, segue, por favor. Bom dia a todos, bom dia, Dr. Nelson, Dr. Alexandre, Paulo e Marcelo e também toda a equipe do FIS, ao José Vilar e ao Rodrigo, toda a equipe. Eu estou representando aqui a CBDL, que é a Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, que já existe há 30 anos, e representa todas as empresas que trabalham com diagnóstico laboratorial, que vai desde um teste rápido, hoje tem o autoteste, que foi bem comentado pelo Dr. Alexandre, que existe a cobertura já do teste de COVID, até o teste de sequenciamento de próxima geração, NGS, para medicina personalizada. E eu quero começar com alguns dados importantes sobre o diagnóstico laboratorial no mundo e no Brasil. Os gastos em diagnóstico laboratorial no mundo estão na ordem de 2%, e o diagnóstico laboratorial influencia até 70% das decisões médicas. Esse número no Brasil ele é bem reduzido, por isso da importância de falar de diagnóstico precoce. A gente está no número de 0,5 e também influencia, como em todo mundo, até 70% das decisões médicas. Indo para o mundo real, quero começar a falar sobre as campanhas que existem todos os meses e falar inicialmente, também gostei dessa questão da parte prática, sobre o Novembro Azul, que a gente está passando agora, que é o mês de saúde masculina. E nós temos um teste muito importante, um exame que a gente chama de sangue, o exame de soro, que é o teste de PSA, do antígeno prostático específico, que junto com o toque retal para pacientes, que isso é muito importante, que o Dr. Alexandre comentou, né, a importância do diagnóstico para detectar, rastrear e estratificar também as populações para pacientes com mais de 50 anos. E com pacientes com 45 anos que têm histórico familiar, como é o meu caso, você tem uma grande chance, com estudos científicos comprovados, são inclusive um na semana passada na JAMA, feito nos Estados Unidos com veteranos do Exército, que você tem até 90% de chances de salvar uma pessoa que foi detectada ali com câncer de próstata. Então, e passando isso para o mundo real, a gente teve no ano passado 44 mortes por dia, de PSA, então assim, pela CBDL voltar à importância de você realmente seguir com a detecção precoce, você consegue fazer diferença na saúde, também nos custos, mas também na questão social. Quero lembrar também a todos que no dia 29 de outubro, nós tivemos o Dia Mundial de Combate ao AVC, foi bem comentado pelo Dr. Alexandre, tem uma questão também cardiovascular aqui envolvida, e você tem aí duas áreas importantes que o diagnóstico pode ajudar, que é a área do perfil lipídico, né? Você tem o colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicerídeos, mas você também tem a questão da glicose. Obviamente, tudo isso envolvido aí com a questão do sobrepeso, obesidade. A gente tem a questão também do sedentarismo, que impacta o uso excessivo do álcool, também da parte também de drogas, isso tudo impacta, mas hoje o AVC passou a ser a principal doença, né, causa morte no Brasil, até o mês de setembro. Nós tivemos um número maior do que qualquer outra doença, e o diagnóstico pode fazer a diferença, né, o diagnóstico, vamos falar o diagnóstico in vitro, o diagnóstico, o exame, principalmente como você estratificar pessoas que estão com colesterol alto e pessoas que estão com glicose. Também, obviamente, tem o diagnóstico visual, que é o chamado FAST, né, que é o Face Drops, né, que é o rosto caído. Você também tem o Arm Weakness, que é o braço, o Speech Difficulty, que é a fala, e também tem a questão do tempo, que é crítico. Quanto mais rápido você ir até um hospital, você consegue aí salvar muitos neurônios. Eu tive uma situação, posso falar isso, uma situação pessoal. Minha esposa teve um AVC no mês de junho, e a gente foi rapidamente no hospital, e conseguiu, obviamente, aliviar bastante essas sequelas. Então, esse é um ponto importante que o diagnóstico pode fazer a diferença, combinado também com outras ações de promoção à saúde. Então, quero comentar sobre a importância disso. Agora, no mês de dezembro, nós teremos o Dezembro Vermelho, que ele é voltado para o HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis.
E o diagnóstico faz toda a diferença, né, na questão principalmente da segurança do sangue, né, a gente tem uma parte importante, que a gente entra aqui tanto com HIV, HTLV, como que você segura, você afirma que desde o teste sorológico, que é um teste mais simples, até o teste de ácido nucleico para biologia molecular, para você assegurar isso, e também você consegue detectar e parar também a contaminação a partir do momento que você tem o diagnóstico e a consciência dessa situação. Uma outra parte importante é falar de fevereiro, que a gente tem a questão do Alzheimer, que é uma doença que afeta mais de 1,2 milhões de brasileiros, que já existem todo um trabalho hoje que é na detecção do Alzheimer e também no tratamento adequado para essas pessoas. Então, aqui com bastante dados passar para vocês. Queria também comentar da questão de outras doenças, mas principalmente o Dr. Nelson comentou da parte do câncer teste germinativo hereditário. Eu tenho uma questão pessoal e fiz um teste germinativo hereditário, tenho síndrome de Lynch, esse é um teste que hoje ele não é coberto pela ANS, tive que fazer particular, mas ao mesmo tempo ele me estratificou para poder fazer a colonoscopia todos os anos, porque realmente eu tenho um risco maior do que as outras pessoas. Obviamente, eu tenho um acesso, que esse acesso não é para todas as pessoas, mas como a gente pode pensar em políticas públicas para que isso ocorra? Ao invés de você fazer a colonoscopia para todas as pessoas, mas como você estratifica, você detecta, faz o rastreamento e consegue resolver e endereçar, se tiver qualquer pólipo, você já resolve ali na colonoscopia. Vou falar também um pouco do junho amarelo, que é o junho da parte de doenças voltadas para hepatites virais. Então, o diagnóstico pode fazer bastante diferença quando você detecta as hepatites, né? Principalmente existe um trabalho muito forte para a eliminação da hepatite C, e você consegue, pelo diagnóstico, fazer todo esse mapeamento e como a gente consegue expandir isso não só no sistema privado, mas também no sistema público. E outra parte que a gente tem trabalhado bastante, nós lançamos o livro branco da CBDL, que tem várias discussões, principalmente, como o Dr. Nelson comentou, voltada para a economia da saúde e qual é o impacto. A nossa ideia não é ter uma grande utilização, na verdade, do diagnóstico, mas como você utiliza o diagnóstico de maneira acertada, né? Como você detecta, faz o rastreio e estratifica. Você não é recomendado, por nós sabemos as limitações orçamentárias, você ir para um diagnóstico total sem você ter, na verdade, o público-alvo. Então, todo o nosso trabalho na CBDL é como trabalhar obviamente, com as sociedades médicas, dependendo de qual é a especialidade que está tratando determinada patologia, mas também trabalhar com a Abramed, que aí seriam os prestadores de serviços, trabalhar também com os hospitais, com os sistemas de saúde, com os governos e também com a ANS, para que a gente consiga disponibilizar o teste certo, na hora correta, para que isso enderece uma situação e tenha um impacto, obviamente, não só na questão da redução dos custos, mas também na questão social, né? A gente não consegue, aí, com os modelos de economia da saúde, o Dr. Nelson é especialista, verificar a questão de qual é esse impacto econômico, mas você tem um outro impacto social que você não consegue medir. Então, eu queria passar isso de uma maneira mais geral, eu vou deixar aí para a parte de medicina personalizada, a gente tem um especialista para tratar. Muito obrigado. Obrigado pela tua fala. Acho que agora é a vez do Marcelo, né, Marcelo? Agora é o Marcelo que vai fazer os comentários dele. Obrigado. Sim, vamos lá. Bom dia a todos aí, bom dia ao Nelson, a Vitor, Alexandre e Paulo que estão aqui comigo. Bom dia a todos e a todas que estão acompanhando nas mídias sociais, digitais. Prazer para mim estar falando aqui na iniciativa FIS, parabenizo porque de fato o tema aqui é extremamente relevante para que a gente possa construir uma saúde que chegue um pouco mais para todos, né? Acho que esse potencialmente é o objetivo de todos aqui. Eu cuido da área de medicina personalizada aqui na Roche. A Roche é uma empresa que tem um olhar bastante importante para a medicina personalizada.
porque de fato, dia a dia, se percebe que através de um olhar personalizado, do diagnóstico até os tratamentos, você consegue, o Vitor acabou de usar o termo teste certo, então você consegue encontrar o paciente certo, dar o cuidado certo, e através disso permitir um maior gerenciamento, ou um melhor gerenciamento dos custos em saúde. Eu achei muito importante, particularmente, Nelson, você comentar sobre economia e redução. E eu, obviamente, concordo totalmente. Redução e economia não é uma coisa simples de ser feita e conseguida na saúde, porém, gerenciar melhor o recurso, sim, isso é bem possível. E quando a gente consegue, através de uma abordagem, por exemplo, de medicina personalizada, encontrar um tratamento que é guiado por um biomarcador e ele é dado àquele paciente que tem a doença com base nesse biomarcador e isso produz um resultado superior e um resultado mais longevo, você minimamente está aplicando o recurso da saúde de maneira correta. Esta acho que é uma maneira também de alcançar sustentabilidade. Dentro da Roche, a medicina personalizada abrange desde as ferramentas de diagnóstico iniciais, e acho que uma das que eu comentaria e que traz um grande benefício tecnológico e aceleração e precisão de resultados é a patologia digital. Através de algoritmos de patologia digital é possível que a gente conquiste mais diagnósticos precisos e rápidos. Especificamente, na Roche, a gente trabalha bastante também com os testes genéticos, não exatamente os que o Nelson comentou, germinativos, mas os testes utilizados já para quem tem o câncer. E esse teste, através de sequenciamento de DNA, ele consegue, de fato, oferecer um perfil molecular para os pacientes e para os médicos, né, e para os profissionais de saúde, ajudando-os a que eles possam tomar uma decisão mais acertada de que tipo de terapia deve ser utilizada para aquelas pessoas. Isto aliado a todo um trabalho de captação e geração de dados, pode produzir ciência que ajude a conduzir novos protocolos de tratamento. Em câncer, a gente tem um exemplo disso, em uma das instituições brasileiras, a gente mapeou toda a jornada de câncer de pulmão nessa instituição, utilizando testes genômicos, mas também utilizando ferramentas de patologia e ferramentas automatizadas, e a gente conseguiu encontrar ineficiências, né, em algumas das indicações diagnósticas ou de tratamento, e aos poucos a gente está criando um protocolo em que essas ineficiências possam ser reduzidas. Novamente, quando você reduz uma ineficiência, significa uma forma de oferecer mais benefício em saúde, significa uma forma de oferecer um melhor gerenciamento, que pode em algum momento chegar até o custo. E eu também queria comentar algo que o Paulo mencionou sobre como cada vez mais esse olhar da saúde ele tem que ser mais amplo. Eu diria que na Roche a gente acredita bastante que é impossível fazer a medicina personalizada sozinho. Ela precisa, de fato, dos atores do sistema. Por quê? Porque ela tem todo o lado dos pacientes, em que ela tem um benefício claro de melhores escolhas, mas ela tem um lado das instituições de saúde, que através de implementação dessas ferramentas podem evitar gastos desnecessários. Ela tem um lado do governo, que cada vez mais se coloca numa posição de protagonismo em buscar a digitalização. Aqui também foi comentado sobre a intercambiabilidade de dados, né, o Alexandre comentou. E aí o ponto que eu queria puxar do Paulo com relação a essa abordagem ampla é dar um exemplo concreto de uma implementação que foi feita em parceria com empresas competidoras no ambiente de câncer de pulmão e que hoje produz o benefício de 4 vezes mais pessoas terem acesso a um perfil molecular, e através desse perfil molecular, essas pessoas podem receber uma indicação de tratamento mais adequado, e essa indicação de tratamento mais adequado através de testes genômicos, sabe-se que pode ampliar a sobrevida de pacientes em até 7 vezes.
5 empresas competidoras da área farmacêutica se reuniram e oferecem gratuitamente hoje para os pacientes com um tipo específico de câncer de pulmão o perfil genômico através de um dos testes que a Roche tem em seu portfólio para isso. Eu acredito que este tipo de iniciativa é fundamental, porque você, de fato, destrava uma barreira do sistema, que é como as pessoas têm acesso a esse tipo de tecnologia. E foi curioso que o Vitor comentou sobre um teste que ele teve que fazer por conta própria, né, Vitor, é um teste ainda não coberto, mas neste caso específico, as pessoas que têm um tipo de câncer de pulmão, adenocarcinoma, elas têm acesso completo a esse tipo de teste por causa dessa união das empresas. Então, isso é o que a gente acredita muito que pode representar um fator de diferenciação. Talvez para finalizar, eu queria abordar um pouco também de algo que o Alexandre comentou, que foi sobre soluções digitais, e eu queria trazer o exemplo de 2 soluções digitais que, de fato, produzem também um benefício que pode ser escalado em larga escala, em projeção, né, Nelson, não um dado que a gente já tem agora, mas que a gente possa vislumbrar no futuro, que são ferramentas que ajudam na melhor escolha e na melhor decisão terapêutica. Uma dessas ferramentas se chama Navify, é uma ferramenta digital, um software que a Roche desenvolveu em parceria com outras empresas, e esse software, quando implantado numa instituição, ele ajuda os médicos que tratam câncer a realizar uma decisão colegiada que se chama de Molecular Tumor Board, esse é o termo, o Nelson com certeza conhece bem, que é da sua prática, né, Nelson? E o Navify ele ajuda a coletar as informações relativas aos pacientes, sejam em exames de imagem, exames de diagnóstico clínico, exames genômicos, e ele consegue reduzir em 30% o tempo para que aquela decisão seja tomada, e esta decisão é tomada em um colegiado de equipe multidisciplinar, envolvendo oncologista, patologista, enfermeiro, farmacêutico e outros profissionais envolvidos. Uma decisão colegiada, em geral, é bastante bem recebida pelas entidades pagadoras, aí o Alexandre pode confirmar isso um pouco mais à frente, porque de fato é um olhar mais abrangente para aquele caso. Esse é um exemplo real que já existe, disponível no Brasil em algumas instituições. E saindo um pouco da esfera do câncer, para finalizar, eu diria que a gente já tem bastante soluções digitais em desenvolvimento no mundo. Um exemplo dos que mais me chama a atenção recentemente é um exemplo em oftalmologia. Existe uma doença específica ligada a oftalmo que se chama degeneração macular, e já existem hoje soluções digitais em que o paciente pode, através de um device, acompanhar o seu tratamento, acompanhar como está a sua visão, e isso oferece ao profissional de saúde o benefício dele poder fazer intervenções no tratamento de maneira rápida, porque não necessariamente o paciente precisa ir até o consultório do oftalmo todas as vezes, o que naturalmente não só envolve um custo financeiro técnico do pagamento das consultas, mas também um custo logístico de deslocamento das pessoas. Bom, finalizo aqui a minha fala, agradeço mais uma vez aí pela oportunidade e fico à disposição para responder as perguntas e a gente continuar o debate. Marcelo, te agradeço aí a tua fala. A única comentário que eu queria fazer é que, infelizmente, na saúde, você trata o ciclo inteiro, do diagnóstico ao tratamento, ou você realmente não consegue resolver o problema. Então, se eu tenho acesso a um procedimento diagnóstico, mas eu não tenho acesso ao tratamento, na verdade eu crio um gargalo maior ainda, porque eu travo no meio do processo, né? É que eu falo, não adianta fazer um super mutirão de mamografia se eu não tenho cirurgião para operar. Então, e a gente sabe outra coisa fundamental, é que o país é muito heterogêneo, né? Então, um país como o Brasil, não existe uma solução Brasil, né? Existe uma solução hoje, eu vou fazer um comentário depois, que a gente está discutindo a coisa das macro-regiões, que é da regionalização da saúde. Eu só quero deixar isso claro, quer dizer, às vezes você otimizar um segmento do cuidado sem otimizar o restante, às vezes você não consegue resolver, a não ser por uma parcela muito pequena da sociedade.
E hoje em dia, um dos riscos que a gente corre é que com a inovação cada vez mais cara, mais difícil de implementar, hoje às vezes você precisa de profissionais cada vez mais capacitados para lidar com o que é novo, né? Geralmente o novo ele não sobe a barra do médio, ele precisa de um camarada cada vez mais treinado e capacitado. Isso faz com que a tua chance de levar isso para um país inteiro heterogêneo e continental como o Brasil fique cada vez mais difícil. Então, vamos ver agora se a gente tem uma lista de perguntas, senão a gente pode fazer essas perguntas entre a gente. Eu não estou vendo aqui um chat de pergunta, deixa eu ver aqui, peraí. Deixa eu ver se a gente tem aqui um chat de pergunta. Ou aqui eu não estou vendo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, uma coisa que eu também queria eu anotei aqui, eu estava anotando aqui, e aí eu puxar um pouco em cima do que o Alexandre tinha falado. Eu hoje participo de um grupo que chama Rede Governança Brasil. Um grupo que foi iniciado pelo ministro Nádio do TCU, e a gente trabalha com gente do TCU, CGU, CONAS, CONASEMS, e a gente está criando um programa de estudo mesmo, de diagnóstico dos problemas do SUS, mais focado no SUS mesmo. E uma coisa que eu ia te falar, a gente tem na pesquisa, a gente discute regionalização, né? Porque hoje a gente tem 5.570 municípios, você não consegue entregar da atenção primária até a alta complexidade em 5.570 municípios. Só para vocês terem ideia, 67% dos municípios brasileiros hoje têm menos de 20 mil pessoas. E aí a gente está estudando esse programa de regionalização, então a gente está avaliando essas macro-regiões. Hoje são 116, né? São 450 regiões, na mesma região você não consegue cuidar de tudo. As macro-regiões são aquela divisão onde, teoricamente, você consegue ir desde a atenção primária até a alta complexidade. Então, um dos dados que a gente acompanhou foi a parte de hemoglobina glicada e medida de pressão arterial. É muito baixo. É muito baixo. Então, é baixo do tipo na faixa de 20% do que devia ser. E, então, esse é um problema aí, só puxando o que o Alexandre tinha falado, quer dizer, essa coisa da detecção precoce, do acesso, do diagnóstico. Isso é uma coisa que a gente vai ter que trabalhar muito, né? E outra coisa que eu também sempre tento realçar é que quando você tem que medir, a gente precisa de informação é crítica nas diferentes áreas que eu falei, as necessidades da sociedade, como é que é a operação de infraestrutura e o acesso, qual é o desfecho clínico, quanto é que a gente tem de dinheiro para gastar, porque como a gente não consegue medir às vezes o desfecho clínico, a gente mede acesso. Só que a gente tem que sempre ter muito claro que acesso não é igual a cuidado. Acesso é só a chance de chegar no cuidado. Porque se eu tenho um doente com um câncer complexo e ele vai para um cirurgião ruim, ele vai ser mal operado. Então ele vai ter acesso, mas não vai ter cuidado adequado. Então isso tem que... a medida ideal é o desfecho clínico, mas a gente ter sempre em mente que medir o acesso não é medir a eficiência do sistema, é só medir uma tentativa de avaliar, tá? Então, aí eu acho que, como eu não estou vendo aqui no chat perguntas, eu acho que a gente, se vocês quiserem perguntar dentro do grupo algumas perguntas que vocês considerarem importantes de serem realçadas, de serem respondidas, acho que vocês podem fazer, senão eu sigo. Ô Nelson, Alexandre, deixa o Alexandre falar. Vai, Alexandre. Deixa ele falar. Porque eu só encontrei uma pergunta aqui, viu? Então depois, se você quiser, Nelson, eu faço pelo chat aqui que eu vi. Tá legal. Alexandre vai falar, deixa ele falar, depois você entra aí, Marcelo. Tá bom. O Nelson, só corroborando um pouco aí com o que você disse, a gente tem um estudo que são os vazios assistenciais dentro da agência, e a gente tem hoje 29% apenas dos municípios do Brasil que tem uma rede hospitalar. Então, toda vez que a gente tem que definir tomada de conduta, é complexo, porque a gente tem que avaliar o Brasil, como você diz, como um país continental, com diversos nichos de saúde, como São Paulo, que num raio da Avenida Paulista, aqui em São Paulo, de 4 quilômetros para cá e para lá, deve ter mais hospital do que muitas cidades aqui do país. Então, tudo isso é muito complexo para que se tome uma conduta e se defina diretrizes. Mas eu bato nessa tecla, Nelson, e todos aí que estão nos ouvindo, que eu acho que a gente precisa partir de uma atenção primária em saúde, a gente precisa fazer esse diagnóstico precoce, a gente precisa unir
e aqui eu estou com agentes do setor importantes, e a gente tem conversado com operadoras, conversado com as sociedades médicas. A gente precisa unir todos esses elos do setor para que a gente possa juntos fazer uma força-tarefa para que a gente possa melhorar, porque senão daqui 5, 10 anos nós vamos estar falando de números, que nos Estados Unidos é tanto por cento do PIB, que na Europa é tantos por cento do PIB. A gente vai continuar nessa conversa, que aqui a porcentagem é menor, que lá é maior, e a gente não vai sair do lugar. Então, eu acho que isso que é importante que a gente comece a focar. Perfeito, Alexandre. Marcelo, agora Marcelo, qual a pergunta do chat que você puxou que eu não estou conseguindo achar? Eu consegui puxar aqui, Nelson, se eu puder ajudar. Tem uma pergunta aqui da Rayane Delfino, que é: o que vocês têm a dizer sobre a prevenção quaternária? Alguém quer comentar primeiro? Primeiro eu quero que ela defina o que ela chama de prevenção quaternária, né? Porque tem alguns termos que tem que ficar bem claros para todo mundo, né? Tem algumas coisas que... Só para a gente entender o que ela quer dizer com prevenção quaternária, só para a gente saber que se está falando da mesma coisa. Vê se ela vai fazer algum comentário aí. Vai em frente. Enquanto ela dá esse retorno para a gente, eu queria propor uma discussão, e aí direcionando muito, principalmente a vocês, doutor Alexandre e doutor Nelson, nessa questão de integração público-privada, com o foco na atenção primária, que você acabou de comentar, doutor Alexandre. A gente falou lá atrás, né, sobre a questão de PIB, de percentual, de que, né, o percentual não necessariamente representa valores absolutos, o que só traz mais desafios. Ainda assim, a gente vê, percentualmente falando, a atenção privada se estruturando, nível de recurso específico, versus a pública, né, com a sua situação também. Como vocês veem essa questão e o direcionamento para a estruturação, para a integração daqui para frente, os maiores desafios para que a gente consiga evoluir nesse sentido? A gente pode responder só, Marcelo, se ela tem a parte que é dessa parte de que é prevenção quaternária, se a parte de humanização, se supertratamento, supermedicação, exatamente do que ela está falando. Eu cheguei a recolocar Não alguma veio coisa outro comentário não, Nelson. Então, vamos Peço seguir, perdão, mas então, só consegui ver isso mesmo. Se ela complementar a pergunta dela, a gente responde. Isso, Alexandre, a quer gente começar? Responder aqui o que o Paulo falou. Você quer falar, Nelson? Eu falo depois, sem problema. Não, pode falar, né? Fala depois. Tá bom. Paulo, esse é um desafio, né, grande, de que maneira a gente vai conseguir estabelecer um relacionamento entre saúde suplementar e saúde pública. O próprio nome diz, saúde suplementar, ela é suplementar. Tecnicamente, a gente deveria ter um saúde público que funcionaria da maneira adequada porque não precisasse ter uma saúde suplementar. Né? Existem alguns projetos, Paulo, dentro da ANS, dentro da nossa diretoria, que a gente tem uma janela aí jurídica que a gente chama de sandbox, que a gente vai começar a fazer um estudo para que a gente possa fazer um link entre saúde suplementar com saúde pública e a gente vai fazer uma avaliação do impacto que isso tem para o setor. A gente entende que quanto mais forte for a saúde suplementar, melhor é para o sistema como um todo. Ou seja, se a saúde suplementar for forte, tiver mais usuários, mais beneficiários, mais cuidado com esses pacientes, deixa de existir uma maior concentração na saúde pública, com isso sobra mais parte financeira para que esses beneficiários possam ser melhor atendidos na saúde pública. Então, isso é um desafio grande por todos os elos aí do setor. Sobre a prevenção quaternária, que eu verifiquei aqui, senhores, fala do conjunto de ações que visam evitar danos associados a intervenções médicas e outros profissionais de saúde, como excesso de medicação e cirurgias desnecessárias. Acho que um ponto importante aqui é falar do próprio...
Então, da própria questão do PSA, né, que você antes tinha vários questionamentos em relação ao câncer de próstata, até que você chegou aí com o público-alvo correto, a partir dos 50 anos e a partir dos 45 anos com histórico familiar. Acho que é muito importante identificar qual é o público-alvo, né, estratificar a população correta para ter o diagnóstico na hora correta. Mas, Vitor, essa parte da próstata, até hoje, ela tem alguns questionamentos, né? Quer dizer, exatamente o quanto você não tem de excesso de tratamento, aquelas pessoas que têm um problema que nunca viraria doença. Acho que não é uma discussão desse fórum, mas o que ela está discutindo é o excesso de tratamento, é o excesso de uso de medicação, porque o que acontece na saúde? O ideal não é nem tratar de mais, nem tratar de menos, é tratar certo. E isso é muito difícil, às vezes. Às vezes você não tem informação completa, às vezes o que vale para um lugar não vale para o outro. Uma coisa que chamou a atenção na época da Covid, por exemplo, e a gente ainda está nela, agora está voltando essas variantes aí, mas você pega um estudo da oncologia e você pega um estudo, ele é mundial, aí você trata aquele resultado como se fosse preciso, eterno, que vale para tudo quanto é lugar. O que você viu com a Covid com as vacinas? A mesma vacina dava um índice de proteção diferente de um país para o outro. Conforme você pega esse nível de proteção, ele vai variando ao longo do tempo. Então, aquele nível de certeza que a gente trabalha hoje, o dado que vem de um estudo, às vezes, absolutamente é inadequado, porque o nível de incerteza é altíssimo. Então, eu acho que essa não é uma discussão para esse fórum, mas que é justamente a incerteza da informação. Porque na saúde você trabalha muito com esse tipo de situação, que é a incerteza. Em relação à integração público-privada, eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, o sistema de saúde privado, ele não é um sistema de saúde. Para mim, ele é um conjunto de instituições privadas, algumas vezes, né, você pode incluir as filantrópicas, mas as privadas, que têm interesses individuais. Elas não são desenhadas para ser parte de um sistema, no sentido de uma decisão coordenada de alocação de recursos, seja financeiro, seja humano, seja tecnológico. É um conjunto de iniciativas que você tenta trabalhar da forma mais organizada. Então, esperar que a iniciativa privada funcione como um sistema de saúde, para mim, é irreal. O que não quer dizer que você não possa ter uma integração entre o público e o privado. Você pode ter interações. Então, você ter o sistema privado trabalhando como um prestador do sistema público dentro de um programa de saúde estruturado, para mim, é adequado. Algumas barreiras. Você ter capacidade de remunerar o sistema privado, tendo aquilo que é a prática comparado com o recurso que você tem no SUS. Se você pegar a diária de UTI do SUS e a diária de UTI do hospital privado, é completamente diferente. A remuneração por procedimento, o valor é completamente diferente. Então, também você tem uma barreira do financiamento. Agora, você pode ter interações, por exemplo, de trazer prestadores específicos, que você tem uma diferenciação muito alta e você consegue trazer para você usar para as pessoas do SUS. Outra coisa é a iniciativa privada ajudar na produção de informação do sistema como um todo. Né? Outra coisa é, se você traz tecnologias hoje que você consegue trazer pela iniciativa privada e não consegue trazer no SUS por problema de financiamento, você oferecer uma possibilidade de treinamento de profissionais para que você vá trabalhando profissionais nas diferentes tecnologias. Então, acho que existe uma possibilidade enorme de interação público-privada. O que a gente não pode achar é que eles vão funcionar como um sistema único. Isso não vai acontecer nunca. Mas essa interação entre eles pode ser muito proveitosa para o sistema como um todo, para a sociedade. Então, é isso que eu falo. Porque às vezes o pessoal me pergunta como é que a indústria hoje, por exemplo, farmacêutica, poderia ajudar. Então, quer ajudar em alguma coisa de criação de infraestrutura, geração de informação como um todo, capacitação e treinamento, ajudar na área de pesquisa. Então, tem muitas áreas em que você vai poder ter essa interação. Agora, a única coisa que a gente não pode achar é que os dois vão funcionar como um sistema único. Agora, vamos juntar os dois e os dois vão dar num bloco só. Isso não vai acontecer. Você vai ter interações entre eles, ou você não vai ter os dois funcionando como um sistema só. Isso é a minha posição, isso é como eu vejo isso. O que não tem nenhum problema. Você vai usar o que tem de bom da forma que você pode, né? Mas é sempre assim, né? O gestor ele tem que fazer isso, ele tem que usar o que tem de bom e tentar neutralizar aquilo que não é
ideal. E mesmo quando você fala em saúde suplementar, você tem que ver que ela é muito heterogênea. Você tem desde o plano mais simples até o plano mais caro, que vai te dar um acesso a um padrão, uma medicina mundial. Então, mesmo quando você fala em saúde suplementar, você não pode trabalhar a saúde suplementar como se tudo fosse igual, porque não é. Da mesma forma que você não pode tratar o sistema público como se fosse igual. Se você pegar os municípios brasileiros, são 5.570. Você pega os dados de PIB per capita, que é o nível de riqueza, a gente nem está falando aí de desigualdade, teria que pesar por isso. Você tem um PIB que varia de 4.400 por pessoa por ano, acho que foi 2019 isso, a 464 mil, mais de 100 vezes. Então, o nível de heterogeneidade desse país é monumental. É aquilo que o Alexandre estava falando. Quando você vai analisar uma cidade ou uma região, qual o percentual daquela população que tem acesso à saúde suplementar, que não tem, tudo isso tem que ser levado em consideração. Nesse estudo a gente avalia isso. Então, é muito complicado você... Que eu te falei, não existe um Brasil médio, mas mesmo essa interação público-privada é dessa forma que eu vejo. No combate à pandemia, se eu puder complementar, doutor Nelson, foi muito importante o acesso ao teste diagnóstico. Teve uma parceria do Ministério da Saúde com a DASA e outros laboratórios também para expandir o acesso ao teste. Tem, por exemplo, regiões que você só tem laboratórios de apoio que chegam, por exemplo, no interior da Amazônia. Agora também com a varíola dos macacos foi aberto também para laboratórios privados para que você conseguisse realmente chegar ao diagnóstico a toda a população. Mas é mais ou menos o que eu estou te falando. Você tem uma interação pontual, específica. É uma interação que acontece no momento de urgência. E isso foi fantástico. Não, isso mostra que... E como a gente trabalha para expandir, né? Isso. O fato de não poder tratar como um sistema único não impede que ele seja extremamente eficiente e útil para a sociedade. A gente só não pode ter uma visão inadequada para você poder realmente entender qual é o potencial que você tem de trabalhar junto. E aí você usar o que você tem de mais forte. Esse potencial é enorme, só que a gente tem que saber exatamente como usar, entendeu? Mas eu acho que... E eu te digo, por exemplo, uma coisa da época da Covid, que foi uma coisa que seria interessante. Por exemplo, quando a gente falava da Covid, tem UTI que morre 80%, tem UTI que morre 30%. Se você não tem informação, pode ser porque a população é diferente, uma só tem idoso, outra só tem jovem, pode ser porque falta remédio e equipamento, pode ser porque falta recurso humano. São 3 problemas completamente diferentes, com soluções completamente diferentes. E como é que é a saúde suplementar? Como é que foi a mortalidade na saúde suplementar comparado com o SUS? Eu não consigo ter esse dado. Eu tinha uma oportunidade única de comparar os sistemas, os dois lados, e eu não consegui fazer isso por falta de informação. Então, hoje eu acho que é o principal projeto que a gente tem que ter como Brasil, a informação na saúde, nas diferentes necessidades. Porque quando você tem informação, você faz um diagnóstico claro. Quando você faz um diagnóstico claro, a solução vem quase que como natural, entendeu? E isso eu acho que talvez seja o que mais falta hoje. Mas eu acho que o nosso tempo terminou. Acredito eu, acho que o nosso tempo era até 12h20, né? Então eu quero dizer que para mim foi um prazer enorme estar com vocês aqui. Aí depois eu queria que cada um rapidamente fizesse uma apanhada, eu vou terminar aqui. Agradecer às pessoas que assistiram a gente, agradecer a iniciativa, agradecer o Josier, agradecer vocês e dizer, a gente está junto, obviamente, nisso. Foi um prazer enorme estar aqui. Acho que a gente pode seguir naquela sequência para a gente fechar aí, para a gente fazer os comentários finais. Começa aí pelo Alexandre na sequência inicial. Bem, obrigado a todos, obrigado aos participantes aqui da mesa, ao convite. Quero, em nome aqui da ANS, colocar à disposição da agência para que a gente possa juntos estar participando de novos debates, novos projetos em benefício da saúde suplementar e da saúde da população brasileira. Obrigado. Também agradeço, ministro, agradeço meus colegas painelistas também. Um assunto super denso, mas que foi coberto com muita leveza, profissionalismo e que certamente nos traz as perspectivas de dias melhores, né? Acho que alguns exemplos aqui eles escancaram a força e o potencial de sucesso de uma abordagem mais ampla, mais colaborativa, tanto com foco na prevenção quanto no diagnóstico precoce de algumas doenças. Também me coloco à disposição a minha corporação aqui, a Beringer, para que a gente siga em uma agenda bastante produtiva para a sociedade brasileira. Obrigado. Quero agradecer a todos, ministro Taishi, doutor Alexandre,
Paulo, Marcelo e toda a equipe do FIS, colocar a Câmara Brasileira de Diagnóstica Laboratorial à disposição de todos vocês, a CBDL. Nós fizemos o livro branco, que tem várias propostas para serem discutidas. Essa discussão tem que continuar. E eu concordo totalmente com o doutor Alexandre quando fala que a gente não tem que ficar discutindo percentual, mas ações. Então, a saúde primária é muito importante. Eu vejo desafios por ter 4 filhos e uma esposa, e que a saúde não é proativa, né? Na pandemia ficamos vários dias, vários anos, na verdade, 2 anos sem ir ao médico, a gente nunca recebe uma carta, vai lá fazer o seu check-up. Então, como a gente muda essa lógica do sistema para uma saúde, uma promoção da saúde, principalmente primária, para evitar, né, ter o diagnóstico precoce e evitar os custos. Então, eu estou à disposição para continuar esse debate. Muito obrigado. Obrigado, Marcelo. Bom, agradeço aí a todos também, prazer rever você, Nelson, um tempo que a gente não se falava, e conhecer aqui o Alexandre, o Paulo e o Vitor, que já conheço. Agradeço em nome da Roche. A Roche é uma empresa que, de fato, olha do diagnóstico ao tratamento. Eu concordo plenamente com essa visão ampla, que também envolve prevenção. Acredito que as dificuldades que a gente tem na saúde são realmente muito amplas, e acredito que todos que participam da saúde podem dar as suas contribuições, né, pontuais ou às vezes mais amplas, mas a gente tem que tentar contribuir principalmente com o que a gente conhece. Acredito demais que a infraestrutura necessária para a gente transformar precisa de muito dado, e acho que esta parte de digitalização e informação, sem dúvida, me deixa mais otimista quando eu olho tanto para governo quanto iniciativa privada em verificar esse lado. Então, agradeço a todos aí novamente e fico à disposição como Marcelo, e também deixo a Rocha à disposição para continuar nessa jornada. Pessoal, super obrigado, e a gente encerra aqui o nosso evento. Um abraço para todo mundo.